Olá, terapeuta ocupacional! Que tal no vídeo de hoje a gente conversar sobre raciocínio profissional? Esse elemento da nossa prática clínica que a gente tanto fala, mas que talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade de conceituar. Tenho certeza que ao final desse vídeo você não vai ter dúvida sobre o que é raciocínio profissional, quais são os elementos do raciocínio profissional e principalmente quais são os tipos de raciocínio profissional que nós, terapeutas ocupacionais, utilizamos diariamente. Esse é o canal da Escola EduTO e eu te convido a ficar comigo nesse vídeo. Ei, TO! Para você que não me conhece, meu nome é Nayana Santos, eu sou terapeuta ocupacional, criadora da Escola EduTO, a primeira, maior e melhor plataforma de educação continuada para terapeutas ocupacionais e estudantes de terapia ocupacional. Se você ainda não conhece nossa plataforma, eu vou te convidar a clicar no link que está na descrição desse vídeo e conhecer a nossa proposta de formação que deve ser continuada. Como eu te falei lá no início do vídeo, a gente hoje vai conversar sobre raciocínio profissional. Esse vídeo de hoje, ele é um recorte pequenininho para você ter uma ideia, 2 slides apenas de uma aula que eu dei e que está dentro da nossa plataforma como material bônus. Antes da gente iniciar de fato no conteúdo, eu quero te pedir encarecidamente para você se inscrever no canal. Tem muita gente que acompanha os nossos vídeos, que assiste o nosso conteúdo, mas que não é inscrito no canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho e você sabe, TO, que a divulgação do trabalho do terapeuta ocupacional é muito importante nas redes sociais para a gente deflagrar o que é de fato terapia ocupacional e ir conscientizando a população. Se você gostar desse vídeo, já deixa o teu like, pode escrever também um comentário gentil, carinhoso sobre o que você aprendeu nesta aula de hoje. Então a gente vai iniciar conceituando raciocínio profissional para que não haja dúvidas. Então lá no livro de Spackman, que é um livro clássico da terapia ocupacional, a última edição data de 2008, ele fala que raciocínio profissional é um processo que o profissional utiliza para planejar, acompanhar, desenvolver e refletir sobre os cuidados com o cliente. É necessário que o raciocínio profissional ele aconteça rapidamente, de forma prática e imediata. Eu tenho contato com aquele cliente, eu observo as barreiras e os facilitadores ao desempenho ocupacional dele e posso começar a planejar a minha intervenção a partir de uma prática que é centrada no cliente. E a gente tem um vídeo sobre prática centrada no cliente aqui no canal. Bom, então a gente vai no processo da terapia ocupacional. Aqui na tela você está podendo ver que eu fiz um esquema que ele é meio cíclico, de onde você começa, de onde você termina para começar de novo. Então, o centro das nossas intervenções é sempre o quê? Não estou te ouvindo? A ocupação. Então, a gente inicia olhando para as ocupações humanas, a gente pensa sempre no que a gente pode propor e organizar para auxiliar no aumento da participação desse cliente. Aí a gente olha para o contexto, porque toda ocupação ocorre em um contexto, seja esse contexto virtual, físico, familiar, individual, de relações, enfim, para os contextos. Depois a gente define quais são os problemas funcionais desse cliente, como eu falei lá na conceitualização, quais são as barreiras e os facilitadores que a gente encontra para a participação ocupacional. Depois a gente monta o plano de intervenção para a gente se ancorar na teoria. Esse é o processo, esse é o ciclo do raciocínio profissional em terapia ocupacional. Então, se você é leigo, você não é terapeuta ocupacional, você não está numa graduação de terapia ocupacional, mas se interessou pelo tema e está aqui me assistindo, saiba que quando a terapeuta ocupacional ela propõe um jogo, ela propõe um recurso para auxiliar uma criança
a, por exemplo, conseguir comer sozinho, a brincadeira, ela tem tudo isso aqui envolvido. O que você vê é o lúdico, mas por trás ela investiu muito, ela investiu horas, ela estudou demais, ela se ancorou em muita teoria para poder chegar naquele jogo, chegar naquele raciocínio, chegar naquela forma de intervenção. É lindo demais, eu sou suspeita porque eu sou louca pela terapia ocupacional. Muito bem, e aí o que a gente sabe? Que os problemas da prática, ele raramente se apresenta de maneira objetivamente descritas, como nos manuais. Então, quando eu encontro um cliente, quando alguém me contrata e que eu vou conhecer a história ocupacional dessa pessoa, dificilmente eu vou ligar a história dela com algum capítulo de livro que eu li. Esse capítulo de livro, como no slide anterior eu te mostrei, ele vai ajudar a ancorar o meu plano de intervenção. Mas é necessário que eu tenha aí ferramentas para olhar para o problema ocupacional desse sujeito. E foi exatamente por isso que a gente criou a Escola EduTO, para que a gente possa ter mais ferramenta, dividir mais as boas práticas em terapia ocupacional, aprender com pessoas que são reconhecidamente expert em suas áreas de intervenção. Dentro da Escola EduTO, sou eu que faço a programação e convido os professores, lógico que a partir de uma demanda das nossas centenas de assinantes, mas eu sempre procuro aqueles terapeutas ocupacionais que atendem os seus clientes, que prestam conta à família e à sociedade. A gente aqui dentro da EduTO não tem terapeuta ocupacional só teórico, tem terapeuta ocupacional teórico também, mas que, baseado na construção de um raciocínio profissional, são profissionais que atendem os seus clientes e que ligam teoria à prática. Muito bem, e aí nesse capítulo que eu deixo para vocês aqui a referência desse livro de Spackman, ele vai propor 3 vertentes de raciocínio profissional. Olha lá o que eu te prometi no começo do vídeo, você vai saber o que é raciocínio profissional, você vai saber como se dá o raciocínio profissional e agora você vai saber os tipos de raciocínio profissional. E aí a gente tem aquele raciocínio que é diagnóstico, para a gente olhar para o problema e nomeá-lo. A gente vai ter aquele diagnóstico, aquele raciocínio que é de procedimentos, ou seja, baseado em evidência científica. E lá na Escola EduTO a gente tem muito conteúdo de evidência científica, eu mesmo que dou o conteúdo de saúde mental porque é a minha especialidade. Tenho algumas aulas sobre prática da terapia ocupacional em saúde mental baseado em evidência científica. Então é esse tipo de raciocínio, aquele de procedimentos. A gente olha, por exemplo, uma TO que trabalha com disfunção da integração sensorial. Ela sabe o que é que ancora a prática dela na teoria, quais são os testes padronizados e não padronizados, não estruturados que ela vai poder usar para olhar para a problemática daquela criança. E aí a gente tem um raciocínio também dedutivo. Esse raciocínio dedutivo, que é o corpo do que passa pela nossa cabeça quando a gente olha para um cliente, ele vai estar dividido em narrativo, pragmático, ético, interativo e científico. Vou pegar aqui o meu bom caderno, porque eu sou do tempo do analógico, para te dizer que o raciocínio narrativo é aquele que valoriza o significado da experiência em saúde. Ou seja, eu quero ouvir daquela pessoa a sua jornada dentro dos serviços de saúde, dentro dos serviços de assistência social. Quais são para ele, qual é a perspectiva de saúde e de doença a partir do que ele acha? Porque um dos pilares da terapia ocupacional é a prática centrada no cliente. O raciocínio pragmático, por sua vez, é aquele que dá conta do contexto, da prática e da pessoa. Então, eu vou olhar para os elementos do domínio da terapia ocupacional. Eu vou olhar para as funções do corpo, eu vou olhar para as habilidades de processo, eu vou olhar para as ocupações, de fato, eu vou olhar para os hábitos, para a rotina, para os rituais, enfim, eu vou realmente fazer todo o processo de avaliação e de olhar, debruçamento na história daquela pessoa. O raciocínio ético é você saber o que pode ser feito baseado na ética e na deontologia da terapia ocupacional
para mudar aquela situação atual. Tem coisas que a gente pode fazer a partir dos regulamentos e tem coisa que a gente não pode fazer a partir dos regulamentos e é necessário que você conheça essas regras. Já o raciocínio interativo, a gente vai ter o vínculo com o paciente, fazer a vinculação com esse paciente, a gente vai ter confiança, vai estabelecer a confiança daquele paciente em nós e no nosso processo. E aí a diferença entre um terapeuta ocupacional expert e um terapeuta ocupacional iniciante. Quanto mais experiência e ferramenta você tem, mais confiança você exala para aquela família, para aquela pessoa que te procura. E você também, nesse processo que é interativo, vai passar segurança para que aquela família faça a adesão adequada aos processos em terapia ocupacional. E aí, por fim, mas não menos importante, o raciocínio científico, que é aquele usado para compreender a natureza da condição. É quando a gente entra em contato com as classificações internacionais de funcionalidade, com as classificações de doença, com o DSM, com os livros, com, enfim, a variedade de literatura que vai nos ancorar nas propostas e intervenções da terapia ocupacional. Inclusive, aqui no canal a gente tem um vídeo incrível sobre tipos de intervenção da terapia ocupacional. Eu vou te dar uma sugestão. Não para de assistir esse vídeo por aqui no canal. Maratona aí todos os vídeos que a gente tem aqui, são centenas. E tenho certeza que eles vão te ajudar bastante e você acrescentar conhecimento. Eu espero de verdade que esse vídeo de hoje tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um like para mim, deixa um coraçãozinho. Escreve aqui uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Compartilha com seus amigos, com seus grupos, tanto da faculdade quanto de terapeutas ocupacionais. E o principal, não deixa de se inscrever no canal. Semanalmente a gente está aqui com conteúdos legais e úteis, feito esse de hoje. Eu te encontro até a próxima. Tchau!